E o presidente Alessandro Barcelos tirou a semana para dar entrevista para os veículos tradicionais. E dentro dessas entrevistas ele confirmou diversas situações e diversos bastidores. Sobre Enervalência, sobre Ricardo Matias, sobre discussão com a CBF, sobre Clássico Grenal, sobre Gauchão, sobre Alexandre Bernabei, sobre até mesmo outras pautas. E nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação de um apanhado do presidente Alessandro Barcelos nas entrevistas que ele deu para as rádios tradicionais. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui do Colorado, para a vinheta. Muito boa noite, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, eu quero falar para vocês também nesse momento que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, uma cápsula durante mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Inter. Nesse momento o Inter que ainda está de folga, só se reapresenta na quinta-feira no CT Parque Gigante, né? O Roger Machado que deu, entre aspas, essas folgas um pouco mais extensa, né? Até devido ao Inter estar devendo para os próprios atletas essas folgas ainda quando fazia jogos quarto e domingo. Mas o que eu tenho para te trazer nesse vídeo é um apanhado de informações e os principais pontos e bastidores, informações trazidos pelo presidente Alessandro Barcelos nas duas entrevistas que ele deu até agora. O presidente tirou essa semana de data FIFA para dar entrevista somente para os veículos tradicionais: Rádio Gaúcha, Rádio Bandeirantes, Rádio Grenal e Rádio Guaíba. E ele vai tirar essa semana exatamente para essa situação. Então ele vai dar entrevista ainda para Gaúcha, vai dar entrevista ainda para Guaíba. Mas, já nesta terça-feira, ele deu entrevista já para a Rádio Grenal e também para a Rádio Bandeirantes, que foi onde ele deu na última segunda-feira. E eu quero te trazer aqui um resumo do que ele falou dentro destas duas rádios, tá? Começando primeiro sobre a Rádio Bandeirantes, que adotou ali um discurso, né? Perguntas para o presidente Alessandro Barcelos, mais voltadas para o Gauchão, para também o Inter dentro de um campeonato brasileiro, troca de treinador com Eduardo Cudê, Roger Machado e também até um discurso com Ricardo Matias. E eu quero falar primeiro, e a primeira pergunta disso, que eu posso trazer de apanhado ali do presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista para a Rádio Bandeirantes, é falando da relação com o Roger Machado. E segundo o presidente Alessandro Barcelos, a relação do Roger é igual à relação que ele tinha com o Cudê e é igual à relação que ele tinha com o Mano Menezes. Ele disse que não trata de maneira diferente cada treinador que chega ao Internacional, ele mantém sempre a mesma relação. E ele foi perguntado sobre isso porque sempre era-se dito que ele tinha uma amizade um pouco maior com o Eduardo Cudê. E ele disse que isso não é verdade. Ainda sobre Eduardo Cudê, ele foi perguntado sobre o tema do Alexandre Bernabei e por que o Bernabei não jogava com Eduardo Cudê. E o presidente Alessandro Barcelos falou sobre essa situação e inclusive saiu em defesa do treinador argentino, Eduardo Cudê. Porque segundo o presidente, o Cudê tinha uma maneira de jogar diferente. O Cudê tinha uma saída, principalmente quando o Inter tinha bola, de ser uma saída de 3. A saída com os dois zagueiros e com o René, que era o lateral esquerdo. E fazia uma saída de 3 e abria o Bustos como uma espécie de um ponta. Nesse tipo de situação, o Alexandre Bernabei não faria sentido, porque ele teria que ser esse terceiro homem da saída de bola. Ou seja, ele teria que fazer ali uma função mais defensiva, sem subir tanto para a área, o que não faria muito sentido com este lateral esquerdo argentino. Um outro motivo que o presidente Alessandro Barcelos também citou, mas esse motivo eu já acho que não faz tanto sentido, é o fator da altura. Porque ele disse que se o Bernabei jogasse junto com o Bustos, o Inter teria 2 jogadores de 1,60 m. E isso iria acabar trazendo prejuízos para a bola aérea defensiva e ofensiva do Internacional. E por isso que em dado momento, quando o Cudê não tinha o René à disposição, ele colocava o Robert Renan para aumentar a estatura e para fazer uma saída de 3, só que daí com 3 zagueiros. O que isso não faz sentido é que hoje o Roger Machado tem Alexandre Bernabei e tem o Bruno Gomes na lateral direita. E é um jogador que também não é alto. O Bruno Gomes é um jogador de um pouco mais de 1,70 m,
é óbvio, é alto, tem mais de 10 centímetros em relação ao Fabrício Bustos, mas não é um jogador com uma estatura importante. Não é um jogador que ajuda na bola aérea tanto assim para o Internacional, como se fosse daqui a pouco o Brian Aguirre ou até mesmo o Nathan Santos, que são jogadores com uma estatura um pouco mais acima. Então esse tipo de defesa não fez muito sentido. Outra situação também que o presidente explicou foi sobre a parte de finanças. E aí ele trouxe dois exemplos sobre essa situação. A primeira dizendo que as enchentes deram prejuízo para o Internacional, primeiro, de 90 milhões, quando se diz respeito à logística, né, a parte de construção por parte do CT Parque Gigante, a parte de reconstrução por parte do estádio Beira-Rio, que aí também envolve Abril, né, toda essa parte de prejuízo da enchente. E ele diz que até agora o governo do estado e também nesse momento o Brasil, assim, um governo também federal, não deu nenhum tipo de ajuda sobre esse tipo de enchentes para o Internacional. O Inter não ganhou nenhum real ainda com essa situação. O que o Inter ganhou foi uma ajuda da CBF de 6 milhões de reais, que foi dividido em três parcelas de 2 milhões cada. Outra situação que o presidente explicou também é que o Inter teve um prejuízo, segundo estudos, de 25 milhões na parte de sócios. Porque, primeiro, a expectativa é que o Inter tivesse uma subida de sócios de mais 20 milhões até as enchentes. Segundo o presidente Alessandro Barcelos, até as enchentes o Inter tinha 144 mil sócios e se continuasse nessa régua de subida, o Inter ia terminar o ano de 2023 possivelmente perto dos 170, 180 mil sócios, e aí isso ia trazer para o Internacional um lucro muito importante. E além disso, ele disse que também a taxa de inadimplência subiu muito. E o Inter disse que teve um prejuízo só de taxa de inadimplência até agora de 6 milhões. Por quê? Segundo o presidente, o Inter não perdeu sócios, então o Inter continua com os mesmos 144 mil, mas o que o Inter perdeu foi a parte, né, de adimplentes. O Inter tem hoje uma taxa de inadimplência muito alta devido também às enchentes e obviamente até a fase da equipe. Outra situação que ele falou também foi sobre a parte de investimentos para a próxima temporada. E essa já foi uma parte onde ele falou para a Rádio Grenal, dizendo que mesmo que o Inter vá para a Libertadores em 2025, ele não pode garantir que o Inter faça grandes investimentos. E vamos ser sinceros, hoje o Inter tem uma folha de 3 milhões e meio sem contar a comissão técnica, contando 14 milhões, e o Inter não precisa fazer grandes investimentos. A parte é que o Inter precisa trazer contratações pontuais. Precisa manter o Alexandre Bernabei, precisa trazer os zagueiros e também daqui a pouco, se perder o Borré, ou se perder o Valência, perdão, ou se perder o Lucas Lala, trazer um centroavante para ser uma sombra ali ao Rafael Santos Borré. É isso. O Inter não precisa fazer mais nada que isso. Então as grandes contratações não precisam acontecer. O que o Inter precisa fazer na próxima temporada, aí sim, é trazer contratações pontuais. Outra situação é que ele diz que o Inter precisa fazer vendas ainda. Por quê? O Inter já bateu a meta de 135 milhões em vendas este ano, mas devido às enchentes, já te falei, aquele prejuízo que o Inter teve de mais de 90 milhões, o Inter precisa vender mais um jogador. A bola da vez, todo mundo sabe, o Vitão. É a venda que o Inter tem para fazer nesse momento. Inclusive teve a possibilidade dele ir para o Real Betis na metade desse ano, e agora no final do ano vai ser um jogador que certamente o Inter vai tentar vender. E ele também trouxe um bastidor sobre Ricardo Matias, que é um jogador que fez gol contra o Corinthians, e ele foi perguntado sobre o puxão de orelha que ele teve ainda na partida antes, quando estava ali entre o Eduardo Cudê, que ele tinha ido pro profissional, e depois ele desce para jogar o Sub-20, porque ele era um jogador que não estava se empenhando no profissional. E ele tomou, entre aspas, esse puxão, realmente para ver se ele dava uma acordada. E o presidente diz também que tudo isso faz parte do processo, mas também contou esse bastidor negativo por parte do Ricardo Matias, que era um jogador que quando subiu aos profissionais, não estava se empenhando, não estava se dedicando em relação aos seus outros jogadores, aos outros jovens que estavam subindo, como o Luiz Otávio, o Iago Noal, o Gabriel Carvalho, o Gustavo Prado, o próprio Lucas Drummond, e ele estava, entre aspas, não com preguiça, mas ele estava fazendo ali alguns atos de displicência dentro do profissional, né? Achando que, cheguei no profissional, deu, tá tudo resolvido. Não, e aí ele volta para a equipe Sub-20, entre aspas, com uma espécie de castigo, volta a jogar bem no Sub-20, e aí o Inter volta a colocar ele no profissional. Então o presidente contou este bastidor também, desse movimento que ele foi feito naquela época, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, e volto logo mais com as informações do Internacional, tá bom? Um abraço, valeu, falou e fui!